Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez com todos vocês para compartilhar o resultado de nossas pesquisas, os nossos trabalhos e abordagens acerca de temas que entendemos serem relevantes. Neste vídeo, eu quero estar compartilhando com vocês mais um dos meus artigos, mais uma das minhas análises, como sempre, provocando o debate acadêmico. Todos sabem que existe no escopo da academia uma variedade de pesquisas e de exegeses aplicadas ao Antigo Testamento, sobretudo ao livro do Gênesis, e nessa esteira aqueles que, de alguma forma, se utilizam de uma exegese histórico-gramatical, uma exegese histórico-teológica, acabam defendendo a tese, a interpretação de que Gênesis capítulo 1, versículo 1, refira-se, trate-se realmente de uma criação ex nihilo. Ainda acredita tratar-se de uma ressignificação, de um empréstimo literário dos babilônicos ou sumérios para a construção de um projeto de fundação da dinastia davídica ou judaíta. Nesta aula eu vou refutar, eu irei na contramão, eu irei levantar a crítica, expondo a minha abordagem de forma intertextual, analisando a dimensão do texto de Bereshit, Perek Ahat, Pasuk Verhat, Gênesis capítulo 1, versículo 1, para entendermos se realmente é possível defendermos, continuarmos sustentando que este capítulo tenha, de fato, a intenção de que os escritores, a tradição, tinha em mente a criação realmente do cosmos, do universo, da Terra, do planeta. Eu convido a você a adquirir este material. Se você não for membro, o valor é R$ 45,00 e R$ 30,00 para os membros. Será apenas uma síntese deste trabalho e eu espero que você goste. Não deixe de compartilhar, comentar, sobretudo o teu like é importante, e se adquirir este material, você estará adquirindo conhecimento. Deus criou tudo do nada ou não? Partindo da ideia do Deus bíblico, que já defendemos aqui ser uma invenção, ser um projeto muito posterior que veio se desenvolvendo até que se constituísse a monarquia judaica. Vamos pegar o capítulo 1 de Gênesis e vamos entender se realmente a tradição tinha em mente a criação do planeta Terra, a criação do universo, seja ainda que influenciada por crenças babilônicas ou mesmo sumerianas. O capítulo 1 de Gênesis, ele começa da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O texto em grego traduz o hebraico da seguinte forma: Enarque epoesen rote oston uranon kaiten gen. Agora veja, eu estou mostrando para vocês que essa fonte traditiva de Gênesis, ela é uma fonte posterior. Nós chamamos fonte sacerdotal. Entendemos que esta fonte, de alguma forma, tem por objetivo explicar como está se dando o processo de ornamentação, de formação, sobretudo, da raquia, isto é, do santuário, daquilo que veste o santuário, mas que, neste primeiro momento, há uma preocupação maior, a criação da Terra. Mas seria esta Terra o planeta? Vamos entender isso agora. E esta criação também é uma criação do nada. Em que sentido nós tomaremos esta hipótese? Observe que nós temos dois verbos sendo empregados, utilizados pela tradição. O primeiro verbo aparece em hebraico, o verbo bará. Observe. O segundo verbo aparece no auristo, epoesen. E, portanto, agora nós devemos nos perguntar: o verbo bará realmente significa criar alguma coisa do nada? Trazer à existência algo que não existe? A outra pergunta que devemos fazer: se bará significa trazer alguma coisa à existência do nada, logo, epoesen, de poeo,
também deveria designar, mas designa realmente? Será que não havia um outro verbo, de fato, utilizado pelos gregos, que pudesse retratar, corresponder realmente o verbo bara, se realmente é criar do nada? Vamos entender isso. Como preliminar, eu trago para vocês o que, na verdade, nós podemos falar acerca da origem do povo de Israel e da própria terra de Judá. Vamos lá. O principal impulso do livro de Gênesis parece ser em direção à criação do povo e não da humanidade, não de um homem específico. Nós entendemos que o próprio antigo mandamento que aparece no Breshit de dar frutos, se tornar muitos, lá no versículo 28 do mesmo capítulo, aponta para uma eventual fecundidade. Significa imperativo de procriação, de desenvolvimento e crescimento do próprio povo de Israel, tendo em vista que o objetivo é realmente constituir um grande império, uma grande nação. Só que veja, isso só acontece posteriormente, porque há um projeto de reconstrução e de reconstituição do povo, conforme nós descrevemos no livro do Êxodo. Então venha para cá para o nosso esboço. O verbo bara, segundo Gessênios, um dos maiores especialistas em campo semântico do Antigo Testamento, do Oriente Próximo, das línguas semíticas, abarca, refere e defende que bara é usado para se referir à criação do céu e da terra, mas não o planeta, não o espaço que nós contemplamos. Em relação ao povo, se entende a humanidade não em seu sentido genérico, mas daquele povo de uma terra específica, especialmente Israel. E esse entendimento, ele se consolida numa análise intertextual traditiva, pois o texto do Gênesis é uma criação pós-exílica e que está em diálogo com o Deutero, também Isaías. No capítulo 43, do versículo 1, do versículo 15, o texto deixa muito claro que Gênesis e Isaías estão de mãos dadas. Bem como Jeremias, no capítulo 31, do versículo 22, Baaretz Hadashar Adonai Bará, ou seja, o Senhor criou uma coisa nova na terra. Baaretz Hadashar Adonai Baaretz. Aqui temos a tradição jeremiânica que está claramente na narrativa mito-poética ou poético-teológica, chamamos aqui nesse caso cosmogônica, dando a entender a origem do povo de Israel, a criação da terra, de todo o projeto de constituição de um povo que irá exclusivamente servir a monarquia. O que o Senhor criou novo na terra? Uma mulher estará ao redor do homem, será sua adjuntora, circundará o homem, protegerá o homem. E aí nós temos uma total consonância ainda com o que aduzimos de Números 16, 30 e do próprio livro do profeta Isaías, no capítulo de número 65, 18. Gilá et Yerushalayim Boré Hineni, ou seja, eis que eu crio uma alegria para Jerusalém, ou seja, faço com que ela se regozije. Como? Através justamente da criação do povo. A partir da criação desse projeto de poder que será representado em Jerusalém. Isso está em total consonância com Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que nos diz que ele é o Criador. Veja, quanto à passagem, ainda entendemos em consonância com Gênesis capítulo 2, versículo 3, que diz, lá asot bará, que significa, ele produziu fazendo, criou criando, ele fez produzindo algo novo. Portanto, significa dizer que ele tomou do que tinha
para fazer aquilo que não tinha. E, portanto, isso está em total consonância com as tradições, sobretudo jeremiânica e de Isaías capítulo 42, como nós veremos. Portanto, onde se vê que Bará é usado para algo novo, e quanto à construção, nós podemos aduzir desta passagem. Agora vejamos ainda se realmente Bará significasse criar algo do nada, se a tradição não poderia utilizar um verbo compatível para ser empregado quando é para criar do nada. É por isso que Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era informe e vazia, significa que em algum momento a terra se tornou, ela já existia. Houve uma razão para ela ser criada e trazer à existência aquilo que não tinha, mas não estamos falando a terra, e sim o que nela não